Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de eletrônica digital, nós vamos desenvolver um decodificador de 7 segmentos para o display catodo comum, ok? Se você não sabe o que é o display de 7 segmentos, eu vou deixar aqui no canto o card para você assistir a aula sobre display de 7 segmentos. Bom, o que nós vamos fazer aqui? O nosso objetivo é criar um circuito através de portas lógicas, de tal forma que, quando eu acionar as variáveis de entrada, ele vai me apresentar o valor em decimal. Então, se eu colocar aqui a variável a e a variável b iguais a zero em binário, vai aparecer no display o número zero. Se eu colocar aqui 0 e 1, vai aparecer o número 1. Perfeito? Bom, como que nós vamos analisar e preencher essa tabela verdade, que ela é um pouco diferente do que nós já vimos nas nossas aulas passadas? Bom, quando eu colocar 0 e 0, eu tenho que preencher aqui nessa linha quais os segmentos do display que vão ser acionados para me apresentar o número 0. Então, se a gente olhar aqui do lado, eu tenho que acender todos esses segmentos menos o G, ok? Bom, então vamos preencher aqui, ó. 1, todos iguais a 1, apenas o segmento G igual a 0, ok? Então, quando acontecer isso, vai mostrar o número 0. E quando for o número 1, quais segmentos vão ser acionados? O segmento B e o segmento C. Então, ó, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e os demais iguais a 0. Quando for o número 2, o segmento F e o segmento C ficarão desacionados. Então, vamos lá, ó. Segmento C e o segmento F. E, por sua vez, por último, quando nós formos formar aqui o número 3, os segmentos que ficarão desacionados serão o F e o segmento E, ok? Bom, a primeira etapa, que é preencher a tabela verdade, preencher com todos os segmentos, nós já concluímos. Qual é a segunda parte? A segunda parte agora é o preenchimento dos mapas. Então, eu vou preencher aqui, vou inserir os valores em todos os mapas e depois nós vamos resolver um por um. Bom, então, no primeiro caso aqui, agora na nossa primeira coluna, tá? Do segmento A, e notem que nós temos um mapa para cada coluna. Então, se o display é de 7 segmentos, nós vamos ter 7 mapas. Então, variável A, ou perdão, segmento A. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 0, 1, 1. Primeira coluna. Segunda coluna, nós temos 4 vezes o número 1, então, número 1 aqui. Segmento C, 1, 1, 0, 1. Vamos para o segmento D, 1, 0, 1, 1. Segmento E, 1, 0, 1, 0. Segmento F, 1, 0, 0, 0. E o último segmento G, 0, 0, 1, 1. Ok? Então, após o preenchimento dos nossos mapas, nós vamos agora resolver, nós vamos extrair as expressões lógicas de cada um. Se você observar aqui, vamos formar os grupos na horizontal e na vertical. Então, eu consigo formar um grupo aqui, tá pegando esses dois elementos 1, e nesse momento a gente consegue observar que a expressão lógica desse grupo vai ser a variável b barrado, ok? Por quê? Ele está anulando a variável a, porque nessa linha ela diz que não é barrado e nessa linha ele diz que é barrado. Uma inconsistência, ou seja, ela sai fora, ela é retirada e a única que prevalece é a variável b barrado. Agora, ao formar outro grupo aqui, nós vamos perceber que a expressão lógica desse grupo que está em verde é apenas a variável a, uma vez que ela está em cima de duas colunas e a contradição aqui entre a variável b. Então, a expressão aqui vai ser a. E a união entre as duas variáveis, a lógica OR. Perfeito? Nosso segundo mapa. Nosso segundo mapa aqui do segmento B, nós conseguimos formar aqui um grupo de 4 unidades. Porém, se nós analisarmos aqui e começar a verificar as variáveis, todas elas serão canceladas, então nós não vamos ter expressão nenhuma. E o que a gente coloca? Como a gente responde a isso? A nossa resposta, no caso aqui, será VCC. O que significa isso? Que quando todas as variáveis, todas as saídas são iguais a 1, quer dizer que ele não depende da variável de entrada para mudar. Sempre vai ficar igual a 1. Ou seja, nós vamos colocar o VCC.
direto no VCC. O mesmo ocorreria se todos os segmentos aqui, ou melhor, todas as variáveis desse mapa fossem iguais a zero, só que aí nós iríamos escrever GND, perfeito? Vamos agora para o nosso segmento C. Consigo formar aqui um grupo, a expressão vai ser A barrado, e eu consigo formar um outro grupo aqui, e a expressão vai ser B. A união entre grupos é dado pela lógica OR. Segmento D. Nós temos aqui um grupo, vai ser B barrado, e outro grupo aqui vai ser a variável A. E notem que a expressão lógica do segmento D é igual ao do segmento A. Então, eu não preciso montar duas vezes o mesmo circuito. Próximo segmento, E, eu só vou ter um grupo aqui. Ó. Então, como que vai ficar a expressão lógica dele? B barrado, e somente isso. Segmento F, nós vamos ter aqui um grupo onde ele só vai conter um elemento. Então, aqui vai ficar um pouco diferente dos demais mapas que nós estamos analisando. Esse cara aqui está na linha A barrado e também está inserido na coluna B barrado. E nenhuma variável aqui está se contradizendo, tá? Está tendo mudança no seu estado lógico. Nesse caso, nós podemos afirmar que a expressão vai ser A barrado end B barrado. Ou, nós podemos também falar isso daqui, A NOR B. Por quê? Vou voltar lá em cima na tabela. Olha a tabela, a coluna aqui referente ao segmento F. Olha o comportamento aqui da saída. Se nós compararmos com o que nós vimos em aulas passadas, isso aqui é o comportamento de saída da porta lógica NOR, ok? Então não teria nem necessidade de montar o mapa de Carnot para essa coluna. Ao observar essa tabela, já seria possível simplesmente optar pela porta lógica NOR, ok? Vamos manter dessa forma só para dar continuidade no nosso exercício. Mas das duas maneiras estão corretas. E no nosso último caso aqui, no nosso grupo da letra G, nós vamos formar aqui um grupo onde ele vai pegar apenas a variável A e a expressão é apenas essa daqui. Agora que nós levantamos as 7 expressões lógicas, cabe a nós agora verificar o circuito, ok? E já deixei ele montado aqui do lado, eu vou explicar como que vai funcionar cada pedaço desse circuito. Coloquei aqui do lado as expressões lógicas, retirei e trouxe para cá para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E vamos entender o seguinte, primeiro, as variáveis de entrada. Como que ele está montado aqui? Bom, eu tenho a variável A e a variável B. E eu coloquei aqui dois defults, com o objetivo de não ter a necessidade de ficar puxando os fios daqui de cima, para ficar um pouco mais organizado o nosso circuito, tá? Para melhorar a compreensão dele. Então, tudo que nós temos antes da porta lógica NOT é a variável sem o barrado, ok? Então, aqui eu tenho a variável A e aqui eu tenho a variável B. Porém, o que eu tenho após a porta lógica NOT, nesse caso aqui é a variável A barrado e nesse caso de baixo é a variável B barrado, ok? Então, antes da porta lógica não está barrado, após a porta lógica está barrado. Agora vamos verificar o seguinte, nós temos o segmento a variável B barrado ou a variável A. Então, olha aqui nessa primeira aqui, ó. Nós temos aqui a porta lógica OR, variável A e a variável B barrado. Ou seja, isso daqui ele acaba atendendo o que nós temos aqui na primeira linha dessa nossa tabela. Perfeito? E lembra que eu falei que a variável A e a variável D apresentam a mesma expressão lógica? Então, olha o que está acontecendo. Tanto a variável A e a variável D, e a saída da porta lógica está aqui, ó, A e D. Ou seja, tanto o disp A quanto o disp B, perdão, o disp D, eles estão vindo para cá, ó, A e D. Vamos agora analisar a nossa segunda expressão. Então, segmento B, a expressão aqui é VCC. Então, ó, segmento B, a expressão é o VCC. Segmento C, a expressão vai ser A barrado ou B. Então, ó, segmento C, ok?
Tá aqui, ó, A barrado ou B. E ele vai para o segmento C, que está aqui. Vamos ver agora o próximo. O D a gente já resolveu, né? O segmento D. Segmento E é apenas a variável B barrado. Então, ó, segmento E está aqui, ó, B barrado, ok? E esse default ele já está sendo atrelado aqui em cima. Tá? Então, já coloquei a expressão aqui direto. Vamos para o próximo agora. A expressão do segmento F. A barrado end B barrado. Então, tá aqui, ó. A barrado end B barrado. Disp F, né? Para o display no segmento F. Então, tá aqui, ó. Ok? E a nossa última expressão lógica tá aqui, ó. Do segmento G é apenas a variável A. Então, o último aqui, segmento G, ó, variável A. Ok? Bom, após a montagem aqui e a explicação do circuito, nós vamos simular para apresentar, para conseguir comprovar que todo esse desenvolvimento do projeto funciona. Programa aberto, circuito. Na tela, vamos verificar se de fato funciona o nosso projeto. Então, variável A e variável B iguais a zero, está sendo apresentado aqui no display o número 0. Se a variável B ficar igual a 1, aparece aqui o número 1. Se nós colocarmos aqui o número 2 em binário, ou seja, variável A igual a 1 e B igual a 0, nós vamos enxergar aqui o número 2. E por último, se eu colocar aqui a variável A e a variável B iguais a 1, eu consigo enxergar no display o número 3. Ou seja, o desenvolvimento do nosso projeto e do nosso decodificador de 7 segmentos para cátodo comum realmente funciona. Povo, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fui!